Bom dia a todos e todas, aos nossos telespectadores da JF TV Câmara, canal 35.1. Quero saudar e cumprimentar também meu querido amigo Humberto, que encontra-se presente, e dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aí dando início ao terceiro dia da semana Márcio Guerra. Senhores e senhoras, a Câmara Municipal tem a honra de recebê-los nessa manhã de sexta-feira para o encerramento da terceira semana de comunicação social. Professor Dr. Márcio de Oliveira Guerra, nosso aniversariante do dia. Então, em nome da Câmara Municipal, nós já estamos cumprimentando o nosso querido homenageado. Este evento é transmitido ao vivo pela JF TV Câmara, canal 35.1, e o YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Para ocupar seu lugar de honra no plenário dessa casa, nós convidamos o aniversariante Márcio de Oliveira Guerra. Parabenizá-lo, nosso querido amigo, homenageado da nona semana da comunicação da Câmara. Também convido o nosso palestrante de hoje, jornalista da TV Assembleia de Minas Gerais, Ricardo Beguini, e a mediadora, nossa querida jornalista Renata Miranda, subcoordenadora da JF TV Câmara. Queria dizer da nossa alegria de termos aqui essa semana da comunicação, professor Dr. Márcio Guerra. Hoje já estamos caminhando para o encerramento, palestras muito importantes, com jornalistas de representatividade da nossa cidade, do Brasil. Todos os alunos do Márcio Guerra, como eu disse no início, metade dos jornalistas alunos, e a outra metade que queria ter sido aluno do Márcio. E o Márcio é essa pessoa querida, além de ser meu amigo pessoal, ainda tem a honra de ser botafoguense, que ainda engrandece mais o currículo dele ainda. Nós vamos agora já fazer a abertura desse terceiro dia e vamos aqui desfazer a mesa para que a gente possa começar a palestra do Ricardo Beguini. Vamos ouvir agora o nosso homenageado e o nosso aniversariante, para ele fazer a saudação aos seus convidados. É todo dia que fazemos 50 anos, não? Né, Márcio? Bom dia a todos e todas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Juraci Schaefer, meu amigo botafoguense, temos duas estrelas que nos guiam, né, a do Botafogo e a do PT. Cumprimentar ao Ricardo Beguini, meu ex-aluno, amigo, não tenho o prazer de ser botafoguense, infelizmente, a Renata Miranda, que também é minha ex-aluna, amiga, e também não é botafoguense, infelizmente, né? Cumprimentar a todos que estão aqui, uma referência especial ao Humberto, que está mais uma vez aqui prestigiando. É o terceiro ano que eu passo parte do meu aniversário na Câmara, né? Na Casa do Povo, e como disse o Juraci, a gente tem tido, né, nesses 3 dias de evento, reflexões importantes sobre a comunicação. Tivemos no primeiro dia o jornalista Guilherme Oliveira, ex-aluno da Facom, falando a respeito da transformação que a pandemia provocou na cobertura do jornalismo esportivo, chamando a atenção para coisas que não retornarão mais na cobertura que era habitual para todos nós, e outras que retornarão de uma forma diferente, com as transformações que a pandemia provocou, até mesmo no modo de fazer o jornalismo. E ontem, com o jornalista Matheus Sampaio, também formado na Facom,
que falou sobre o jornalismo em tempo real, a comunicação em tempo real, especialmente na interface hoje que nós estamos tendo com a informação, as marcas cada vez mais próximas, interferindo até mesmo no dia a dia das empresas, das instituições, enfim, na interface que tem no dia a dia. Citamos o caso recente do jogador do Minas Tênis Clube, que teve uma declaração homofóbica extremamente infeliz, e que quem gritou primeiro foram as marcas patrocinadoras do Minas, exigindo uma providência do clube. Então, não se trata mais apenas de uma informação que tem impacto no patrocinador, impacto político, impacto social. E é claro que hoje, com o tema que nós vamos abordar, com a presença e a competência do Ricardo Beguini, com a experiência que ele tem na Assembleia Legislativa, trabalhando na TV da Assembleia de Minas Gerais, certamente vai fechar uma reflexão importante que a gente está fazendo essa semana. Nós estamos conversando, Joaci, ali fora, com o Ricardo Beguini, e ele revelando que nós temos uma bancada muito forte na Assembleia, seja na TV Assembleia, quando nós temos uma bancada forte de ex-alunos formados aqui na Facom, em outros setores da Assembleia nós temos um time muito forte, e assim acontece em quase todo o país. Como você disse, tem os que foram alunos e os que não foram alunos, mas a bancada formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora é uma bancada muito forte, e eu acho que isso reflete também esse compromisso que nós temos na Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje na Uniacademia e na Estácio, de formar profissionais qualificados, responsáveis, éticos, que é o que o nosso país precisa cada vez mais na imprensa. Como o presidente da Câmara salientou em todas as outras ações que nós tivemos nessa semana de comunicação, nós estamos num momento complicado no país em que a gente precisa cada vez mais de jornalistas que honrem aquele juramento que fazem quando de sua colação de grau, que é um compromisso com a verdade, um compromisso com a ética, mas especialmente com o povo brasileiro, que merece, acima de tudo, que tenha uma imprensa forte para defendê-lo de todas as agressões que às vezes esse povo vem sofrendo por um desgoverno, por um descalabro que a gente tem em termos institucionais, em termos de respeito à coisa pública. Por isso, nesse dia em que a gente encerra a semana, eu quero manifestar mais uma vez a minha gratidão à Câmara por abrir esse espaço, agradecer mais uma vez ao vereador Castelar, ex-vereador Castelar, que propôs isso há 4 anos atrás, e dizer da minha emoção, da minha alegria de mais uma vez celebrar parte do meu aniversário aqui. Muito obrigado a todos e todas. Quero aqui cumprimentar todos os presentes, dizer que para nós aqui é uma grande satisfação, professor Márcio, de tê-lo conosco aqui esses anos, engrandecendo a comunicação dessa Casa Legislativa, e o quanto é importante nós cada vez mais trabalharmos a comunicação, e essa casa tem feito investimentos significativos, não só na estrutura para propiciar condições de trabalho, ferramentas para os nossos jornalistas, mas também a sua valorização, seu reconhecimento e a contratação também de profissionais de alta estirpe, muito qualificados. Nós temos buscado também dar oportunidade da formação continuada para que os jornalistas possam estar antenados, atualizados
com tudo o que nós estamos vivendo, e ontem com o Matheus Sampaio falando da comunicação em tempo real, que dá para você ver a importância dessa atualização, e a primeira do Guilherme Oliveira, que falou sobre o jornalismo esportivo, que eu fiquei muito atento. Quando você não tem esse olhar, quando você não tem pessoas técnicas te fazendo essa informação, como foi colocado pelos jornalistas, você não consegue enxergar e ver o quanto que está difícil a produção do jornalismo esportivo. E agora essa sintonia também do jornalismo em tempo real, que é um grande desafio para os profissionais, né? E nós temos hoje como vai ter o alcance daquelas publicidades, das publicações, as notícias falsas, as fake news, né? O quanto isso influencia no dia a dia da vida das pessoas, até na própria vida mesmo, da sobrevivência. Quantas pessoas morreram por estarem desinformadas, principalmente na pandemia, que através de um alucinado deixou de tomar a vacina, ou de nós termos a vacina no tempo hábil. Quantas vidas foram ceifadas, quantas mortes prematuras que poderiam estar conosco aqui, famílias que encontram-se enlutadas, entristecidas, devido à irresponsabilidade da desinformação, da falta da informação correta. Então, essa casa, celebrando esta semana, ela reverencia todo o jornalismo, toda a comunicação, e enaltece também o trabalho do professor Dr. Márcio Guerra. E nós, Márcio, hoje que você celebra seu aniversário, queremos falar da nossa gratidão. Gratidão é um sentimento que não prescreve. Então nós devemos sempre agradecer, primeiro a Deus, a oportunidade de estarmos aqui, e o convívio que nós temos em todos os meios em onde vivemos, na nossa família, no meio profissional, nos nossos grupos sociais. Então você consegue ser unânime praticamente em todos os setores por onde passa, com a sua competência, com a sua fidalguia, com o seu respeito e com as suas posições marcantes, firmes, mas sempre éticas, honestas, corretas. E isso é fundamental para que a gente construa uma sociedade melhor. Então eu quero deixar aqui, em nome dos vereadores, das vereadoras, estamos fora do período legislativo, por isso eles não estão aqui. Nós tivemos um período muito intenso, com 8 audiências públicas, mas recebi de todos aqui a manifestação do carinho e do respeito que tem todos e todas por você. Receba o nosso abraço, a nossa gratidão, em nome do povo de Juiz de Fora, que aqui nós podemos falar dos 600 mil habitantes da região, e hoje eu posso falar em nome praticamente das câmaras municipais de Minas Gerais, por ser o presidente da Frente Parlamentar de todas as câmaras, e também da APOLEGES, que é a Associação dos Presidentes da Câmara da Zona da Mata e Vertentes. Muito obrigado, professor Dr. Márcio Guerra, pela sua dedicação e pelo seu amor ao jornalismo, à comunicação e a toda a nossa população. Neste momento, passo os trabalhos ao jornalista Ricardo Beguini, que vai ministrar a palestra Telejornalismo vs Coronavírus, os desafios da TV, Assembleia de Minas Gerais na pandemia, com mediação do jornalista Renato Miranda. Quer dizer ao Ricardo Beguini que a TV Assembleia tem sido uma parceira conosco aqui, principalmente na Escola do Legislativo. Nós vamos celebrar agora a efeméride dos 30 anos da Escola Legislativa, e eu, como presidente da Frente Parlamentar das Escolas Legislativas de Minas Gerais, dia onde nós vamos ter uma solenidade. Vamos estar na Assembleia de Minas, estaremos também na Câmara Federal e no Senado para falar em nome dessa frente da importância da Escola do Legislativo na formação dos nossos vereadores, vereadoras, das suas assessorias e da população. E essa casa vai fazer agora um curso
professor Márcio, com 15 disciplinas em 3 áreas de conhecimentos para fazer a formação dos vereadores e vereadoras de Minas. Tivemos aqui curso de oratória, curso de legística, que é ensinar os vereadores, as vereadoras, seus assessores a fazer a técnica legislativa, que às vezes uma lei mal feita, mal elaborada, ela pode levar a imagem institucional da Câmara Municipal, da Assembleia, de qualquer instituição política abaixo. Então é necessário que os vereadores e as vereadoras estejam atualizados em relação à produção legislativa. Então eu tenho trabalhado muito aqui para que a produção legislativa da Câmara Municipal seja cada vez melhor e que as leis produzidas aqui sejam leis que possam ir ao encontro dos anseios da sociedade. É isso que nós queremos e estamos fazendo. Então a Assembleia, nós temos um contato muito grande com o professor José Alcione, que fez palestras para nós aqui, com o Ivan Capdeville, que coordena a Escola do Legislativo. Tivemos parcerias com a nossa Escola Legislativa em vários setores e estamos fazendo essa liderança agora nos 30 anos em que celebramos essa efeméride tão importante e fortalecendo. Hoje nós já temos 118 cidades na Escola Legislativa e a minha meta na presidência até o final do ano que vem é que nós possamos, no mínimo, triplicar o número de cidades com a Escola Legislativa, chegando a mais de 300, e isso é fundamental para todos os cidadãos e cidadãs de Minas Gerais, porque você tem uma Câmara forte, um Poder Legislativo forte, você exige do Executivo qualificação também, e melhora a política pública, gastos com mais austeridade. Então esse trabalho de parceria com a Assembleia de Minas tem sido feito. Levo o nosso abraço aqui ao nosso presidente Agostinho Patrus, que nos recebeu e conversou conosco e nos incumbiu dessa função, principalmente da presidência da Frente Parlamentar. Quero aqui passar então a palavra ao Ricardo e vamos desfazer a nossa mesa aqui para que possamos ter esse encontro tão importante hoje. Pessoal, bom dia. Gostaria de cumprimentar a todos, todas e todes, e cumprimentar especialmente a Renata Miranda, que está aqui ao meu lado, que será mediadora, e ao professor Márcio Guerra, e a ele também eu quero agradecer esse convite, que é uma honra, é uma responsabilidade, uma honra dupla, né, participar da Semana de Comunicação professor Dr. Márcio Guerra e no aniversário dele, né? Eu sou desses jornalistas que teve a sorte de ter o professor Márcio Guerra como professor, e além disso tive a sorte de participar de um projeto de extensão coordenado pelo professor Márcio Guerra, que foi a cobertura dos Jogos Universitários, que envolveu a Faculdade de Comunicação e também a Faculdade de Educação Física. E aquilo foi fundamental para a direção da minha carreira. Assim. Ali eu tomei gosto demais de televisão e foi graças ao Márcio Guerra. E eu quero deixar um depoimento aqui que não é exagero, é verdade que eu vou falar. Todas as vezes que eu vou fazer uma matéria, se eu não penso assim diretamente no Márcio Guerra, as palavras do Márcio Guerra recuam nas minhas matérias, ou seja, procure diferencial, procure uma imagem bacana, que você possa construir a sua narrativa, né? Porque a televisão é isso, é imagem. Então eu sou muito grato ao professor Márcio Guerra, e nós somos todos filhos do Márcio Guerra, na verdade. Então, é uma satisfação, como eu disse, uma responsabilidade estar aqui hoje. Quero honrar esse convite com essa apresentação que eu vou fazer. Cumprimentar também aos telespectadores da JF TV Câmara,
aos presentes, à organização do evento, ao motorista Francisco que me buscou lá ontem em Belo Horizonte, pessoa muito boa, viemos conversando, batendo altos papos. Então é uma honra para mim, um prazer estar aqui, gente. Então, pessoal, eu vou iniciar essa minha participação na semana, encerrando a semana, falando um pouquinho, não vou entrar diretamente no assunto que é o enfrentamento, de como nós enfrentamos a pandemia na TV Assembleia, mas vou fazer uma pequena apresentação da TV Assembleia, porque, na verdade, é uma emissora que muita gente ainda não conhece, principalmente os estudantes, né? Então, é uma TV que está crescendo, então acho importante eu mostrar um pouquinho do nosso trabalho lá, antes de entrar no mérito da nossa palestra. Então, eu vou pedir para o Leonardo colocar o slide número 2, né? Então, a TV Assembleia, gente, é a primeira emissora legislativa do país. Tem 25 anos, mais de 25 anos, entrou em operação no dia 30 de novembro de 95, conta com 100 profissionais, sendo 40 jornalistas lá concursados, muitos deles, como o professor Márcio disse aqui no início, daqui de Juiz de Fora, muitos formados aqui na Facom, pelo menos 20% ali é Facom, né? Então, a TV Assembleia, ela faz a cobertura do processo legislativo. É um trabalho muito parecido, semelhante com o que acontece aqui com a JF TV Câmara. Com a diferença que a dimensão do trabalho lá é muito grande, porque envolve o estado todo, os 853 municípios, né? Então, a gente tem, num mesmo dia, a cobertura, um dia você pode ter 30, 20 atividades. Você tem o plenário, você tem as comissões nos plenarinhos, são 4 plenarinhos, 2 auditórios, você tem os debates públicos, você tem os fóruns técnicos, você tem as visitas técnicas, as audiências públicas no interior. Então, a gente vê ali 40 jornalistas, parece muito, mas não é, na verdade não é. A demanda é muito grande, né? A gente tem também um diferencial de fazer ao vivo, são mais de 1000 horas por ano, né, de programação ao vivo, e a gente tem um outro diferencial, que é também a nossa análise política e eleitoral, que além dessa cobertura, a gente tem lá uma equipe dedicada ao programa Mundo Político, voltado para essa análise, uma equipe de muita qualidade, desde a apresentadora, né, a Vívia Menezes, que se dedica a isso ao ano inteiro. Então, a gente tem essa análise política, partidária, muito interessante. Eu considero esse o programa, um dos melhores programas do país. Desculpa aí, falta de modéstia, mas eu considero, porque as pessoas são comprometidas. Então, a gente tem essa análise política e temos a análise eleitoral também, que para nós, lá da TV Assembleia, as eleições é um grande momento de cobertura, no qual a gente se planeja. A última eleição, a gente teve, o tema foi eleição com todas as vozes, né? Então, a gente vem trabalhando para cobrir muito bem as eleições, e a gente vai muito além do noticiário, né? De resultado. A gente acompanha as votações, as análises de cada deputado que foi eleito. Então, é um trabalho muito diferenciado nesse sentido. Eu vou mostrar agora, pedir ao Leonardo para colocar o slide 3, um vídeo, só para vocês terem uma ideia, gente, do trabalho nosso lá. Você vai ver uns juiz-forandos ali nesse vídeo, viu, professor? São 25 anos de política ao vivo. As eleições e 25 anos da cobertura do voto. Nas eleições de amanhã. Quando tem eleições, é com a gente. Na TV. São 48 horas de programação. No rádio. Na Rádio Assembleia. Nas redes.
Informações da capital e do interior. Desafios para prefeitos e vereadores. A apuração das urnas. Os números de todo o estado. E mais, o impacto do resultado na sua Em cada cidade. voto, a esperança de um futuro bem melhor. Depois do voto, fique em casa, fique com a gente. É em novembro, é na TV Assembleia. 25 anos com todas as vozes. Gente, então, a TV Assembleia é de forma aberta, né, digital e gratuita. Ela hoje está presente nos principais municípios mineiros. Né? Vou pedir para colocar o slide número 4. E aqui em Juiz de Fora, integra a rede legislativa, ou seja, a gente compartilha a mesma antena da TV, da JF TV Câmara. Aqui nós estamos no canal 35.3. E em 2022 vai ser um marco para a TV Assembleia, porque a gente vai expandir nosso sinal para, além dos municípios que a gente já está presente, para 450 municípios. É um programa aí, Digitaliza Brasil, em parceria com as prefeituras, então a gente vai aumentar ainda mais a nossa responsabilidade. Então, gente, é isso aí que eu queria apresentar para vocês conhecerem um pouquinho da TV Assembleia. E vamos passar, então, para nosso tema central aqui, que foi essa luta, que foi a pandemia, né? Porque para a gente, para os jornalistas, a gente teve que enfrentar o monstro do negacionismo, né? Então, isso norteou muito os nossos trabalhos lá na TV Assembleia. Eu quero só fazer algumas ressalvas aqui, que a TV... todo mundo se adaptou, né? Não foi só a TV Assembleia, todas as emissoras, o mundo todo se adaptou, né? E o que eu vou mostrar aqui é uma visão muito pessoal, é uma visão de repórter. Eu não sou gestor, não sou gerente, então é um recorte pessoal do que a gente viveu lá, né? Serviu para mostrar a importância do jornalismo. O jornalismo ganhou uma importância fundamental, né? E a gente conseguiu, diante de tanta tragédia, né, de tanto perder amigos, familiares, a gente conseguiu ainda assim levar a informação sobre aquele impactados, né, psicologicamente, como todo mundo, né, gente? A gente conseguiu levar a informação verdadeira, né? Repetindo que a importância que teve o jornalismo e a verdade nessa pandemia, né, professor? A importância do nosso trabalho, se existir algum questionamento sobre o jornalismo, sobre as TVs, as emissoras estatais, emissoras públicas, caiu por terra, né? Porque elas foram fundamentais no enfrentamento da pandemia, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Eu vou falar agora dos antecedentes, né, gente? Vou pedir para colocar o slide número 5. Pois já circulavam, então, as notícias que alguma coisa estava acontecendo no mundo, né? E no dia 11 de março, então, a Organização Mundial de Saúde declara a pandemia, impondo o desafio maior, né, gente, do ser humano, que é se adaptar e sobreviver, né? E no dia 13 de março, uma deliberação da mesa da Assembleia, né, ela restringe totalmente o acesso, né, das dependências do Parlamento, suspendendo eventos, debates, audiências públicas, fórum técnicos, medida que limitou demasiadamente o processo legislativo e as reuniões ordinárias e extraordinárias de plenário, de comissões, né, instituindo aí o trabalho remoto, né? Tudo isso com o objetivo, professor, de salvar vidas, né? Que era o que deveria ser feito em todas as esferas, em todos os poderes, né? Então, gente, para vocês terem uma ideia, naquele momento a gente ficou com 7 pessoas, no momento mais crítico lá, com 7 pessoas, tipo 100 funcionários, e apenas 7 pessoas conduzindo ali, presenciais, né, presentes na TV Assembleia, para a transmissão. Então, foi um momento muito delicado, e no dia 3 de abril, né, eu vou mostrar uma matéria agora, que foi um marco para a gente,
a Assembleia, então, reconhece formalmente o estado de calamidade pública em Minas Gerais, uma decisão que foi inédita, histórica, né, que deu ao Poder Legislativo mais autonomia financeira, ao Poder Executivo também, e autonomia financeira para enfrentar as demandas da pandemia. Vou pedir para colocar o slide número 6, com um vídeo, que retrata esse momento que a gente nem usava máscara nesse momento ainda, lá no comecinho mesmo da pandemia. Plenário com acesso restrito e cadeiras vazias. Na mesa de trabalhos, apenas o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, o primeiro secretário, deputado Tadeu Martins Leite, e o relator da proposta sobre o estado de calamidade pública em Minas, deputado Tiago Cota. Outros 73 parlamentares participaram da reunião, conectados de diversas regiões do estado. Para a votação em turno único, o relator leu o parecer e apresentou um substitutivo, que é uma sugestão de um novo texto ao projeto. 1 a 1, 75 deputados votaram favoravelmente. Ao seu voto em relação ao substitutivo número 1, apresentado pelo deputado Tiago Cota. Na primeira votação remota da história da Assembleia de Minas, deputados aprovaram o estado de calamidade pública em Minas Gerais até o dia 31 de dezembro de 2020 e incluíram na proposta que as medidas adotadas pelo governo do estado no enfrentamento à pandemia do coronavírus devem observar a autonomia dos demais poderes e do Ministério Público. Os deputados definiram ainda a possibilidade de revisão do estado de calamidade pública até o dia 20 de julho, com base em relatórios trimestrais sobre a evolução de receitas e despesas a serem apresentados pelo governo do estado. Afinal de contas, nós temos que medir o que vai acontecer nos próximos meses para poder avaliar a necessidade ou não desse estado de calamidade no estado e também que o estado se compromete dentro de um prazo de 3 em 3 meses ao informar a casa, não só as medidas que está tomando em relação ao coronavírus, mas quais aquelas medidas que foram possíveis depois da votação da Assembleia e outras que não foram possíveis porque não aconteceram, dizendo e justificando porque a não tomada das ações sugeridas. Após a votação, os deputados fizeram a declaração de voto. Falaram sobre a preocupação com o avanço da pandemia e com a efetividade das medidas a serem tomadas pelo governo. Eu penso que esse decreto, poucas pessoas têm acesso a ele. E se a gente considerar que ontem a declaração do presidente da República causou ainda mais transtorno e confusão para as pessoas. O estado de calamidade em Minas, em vigor desde o dia 23 de março, precisava do aval do Legislativo. Com a aprovação do projeto, fica flexibilizado o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Estado terá mais tempo para adequar os limites da dívida pública e dos gastos com o pessoal. A norma também dispensa a realização de licitações para contratação e compras para as ações de enfrentamento ao estado de calamidade. De acordo com o presidente Agostinho Patrus, a Assembleia está pronta para analisar mais projetos. Chegam novos projetos do governo do estado ainda no dia de hoje. Tem vários projetos, mais de 90 projetos de deputados já protocolados e nós vamos votar os projetos dos deputados e também os projetos do governo do estado. Então, pessoal, as decisões que estavam sendo tomadas naquele momento inicial da pandemia, aliás, só reforçar aqui também, é um recorte, além de um recorte pessoal de um repórter, é também um recorte daquele começo da pandemia, essa minha apresentação. Então, aquelas decisões que estavam sendo tomadas ali impactam, né, a vida de 25 milhões de mineiros. Então, a nossa responsabilidade foi muito grande naquele momento de divulgar o que estava acontecendo, né? Quais as ações que estavam sendo tomadas para o enfrentamento, como, por exemplo, a utilização das emendas parlamentares para a área da saúde e outras várias medidas que estavam sendo anunciadas naquele momento que eram importantes divulgar, né? Então, a gente percebeu também, gente, que que foi preciso quebrar, né, alguns paradigmas do processo legislativo diante dessa pandemia, né?
Um deles foi a questão de tudo se exigia a presença da pessoa. Então, a Assembleia deliberou a votação remota, a possibilidade de fazer a votação remota, como foi aqui em Juiz de Fora. Vou pedir para colocar o slide 7, por gentileza. Sim, então, foi permitida aos deputadas e deputados a participação e votação nas reuniões de forma remota. Nessas reuniões, a votação só poderia ser nominal, e isso que permitiu, porque o deputado tinha que declarar o voto, e naquele momento, com pouco recurso, pouca tecnologia, isso foi fundamental para dar continuidade ao processo legislativo. Bem, e também, em paralelo a isso, a equipe técnica da TV, da Assembleia como um todo, discutindo aí qual seria a melhor ferramenta para viabilizar essas reuniões. Aqui também a gente deve ter chegado à mesma conclusão, que o Zoom era mais seguro para fazer as transmissões, mais estável. E a TV, num determinado momento, nesse momento especialmente do começo, foi tão importante que as reuniões eram limitadas à nossa capacidade de transmitir. Então, se a gente tinha 3 controles, você poderia ter uma reunião de plenário e 2 reuniões de comissões sendo transmitidas. Então, a TV foi uma protagonista nesse processo, né? Confirmando, né, gente, o que eu já disse, que da importância de uma TV pública, uma TV estatal, e que daqui para frente, eu acho que ganha ainda mais importância. O pessoal percebeu que é fundamental nesse enfrentamento da pandemia. Bem, eu vou passar agora a entrar no tema mesmo, que foi essa questão da nossa cobertura, né, gente? A gente teve que se adaptar, né? Aprender mesmo quebrar padrões, né? De conteúdo, que até então era feito presencial. Tivemos que, vou falar uma frase da nossa gerente, nós tivemos que incorporar a estética das imagens de celular e da internet. Isso foi uma libertação, porque a gente conseguiu, com o celular também, né, as equipes em casa, trabalhar sem equipamento. Então, foi um momento muito importante, e nós, repórteres, tivemos que aprender muito, porque, assim, para os jovens pode parecer fácil fazer um vídeo ali no TikTok, mas a TV é muito mais complexo, que envolve, quase um trabalho em escala um pouquinho industrial. É um processo que começa na pauta, na produção, né, na reportagem. Então, é um processo bem diferente, e tudo acontecendo no mesmo lugar, e agora todo mundo separado, né, gente? Então, foi um desafio. Eu lembro de poucas experiências, assim, antes da pandemia, de repórteres, fora os correspondentes internacionais, talvez, alguns, nem todos, trabalhando em casa. Então, a gente teve que aprender a trabalhar em casa, né, para enfrentar esse desafio que era o de manter a cobertura das atividades legislativas, que acontecia de forma remota, né? Naquele momento eram também limitadas, como também manter os programas que já existiam na nossa grade e até criar novos. Vou pedir para colocar o slide número 8, Leonardo, para a gente falar, olha, o desafio da cobertura profissionalmente caseira, né? Existe muita contradição essas duas palavras, até então, né? Profissional e caseiro, né? A pandemia nos mostrou que é possível trabalhar em casa, de uma forma muito profissional. Quebra parcial de padrões técnicos e estéticos, né? Por que eu falo parcial? Porque a gente sempre, trabalhando em casa, a gente buscou o que a gente conhecia de padrão, mesmo sem um equipamento ideal. A gente tinha um conhecimento mínimo para manter. Eu acho que o padrão estético, na verdade, em jornalismo e técnico, ele tem a função de fazer com que a estrela seja a informação, porque se você não tem uma imagem muito bacana, aquilo provoca um ruído, e aquele defeito na imagem vai chamar mais a atenção do que a informação.
Então, a gente tinha esse desafio de manter esse padrão para que a informação também fosse o principal, né? Vou pedir para colocar o slide 9 agora, mostrando um pouquinho desse começo lá das equipes em casa. São fotos aí cedidas pelos nossos colegas, ali a gente vê que o nosso tripé, a escada, né, os equipamentos lá que a gente usou, ali a colega Gisele, ali preparando o celular, então foi uma loucura, e a gente não tinha como comprar equipamentos, até isso era difícil, né, as lojas fechadas, então pela internet às vezes demorava, ali a foto do meio, ali no meu quarto, ali uma cadeira com uma luz, né, amadora. Então foi assim, esse foi o começo, né? Os áudios e vídeos concentrados nos smartphones, né? E eu tive que trocar o meu celular, porque o meu era bem ruimzinho. Enfim, e ainda a gente tinha que disputar os espaços com a esposa, que estava trabalhando remotamente, com os filhos, com as escolas. Então, quem não mora numa casa grande, mesmo em uma casa maior, você vai interferir, vai ter uma disputa ali por espaço, né? Então, até isso a gente enfrentou, o cachorro latindo, a calopsita gritando. No meu caso, tem uma calopsita que me atrapalhava demais da conta, eu tinha que mudar de lugar, tirava, e ela gritava lourinha, né? Enfim, a lourinha me atrapalhou muito, até hoje atrapalha. O carro da pamonha, não aqui, mas da cocada, no caso do Granbury. Quero só falar, gente, que apesar de eu trabalhar na TV Assembleia em Belo Horizonte, eu passei a pandemia praticamente toda aqui em Juiz de Fora. Eu moro aqui em Juiz de Fora, na verdade, eu moro ali no Granbury, né? Ali nós temos um senhor que vende a cocada da boa, e ele lá gritava, lá de baixo a gente escutava o cocada da boa passando, né? Que estava em silêncio na cidade, mas ele não parou. Enfim, então a gente estava sujeito a todas essas interferências. Vou pedir para colocar o slide número 10. Ali a tentativa minha ali dessa questão do padrão estético, né, gente? De procurar manter esse padrão, procurando cenários ali, né? E essa questão de espaço, às vezes eu podia ficar no meu quarto, às vezes eu tinha que ir para a varanda, eu ainda tinha sorte de ter uma varanda, né, para fazer os vídeos. Então foi esse um grande desafio nosso aí, essa luta, mas que teve foi satisfatório. Vou pedir para colocar o slide número 11, para a gente explicar como que a gente fazia essa cobertura, porque o processo legislativo estava limitado, né, as reuniões eram limitadas, mas a gente tinha que cobrir, né? Tinha os deputados presentes lá minimamente, e os remotos, então a gente tinha que cobrir de casa. Então o que a gente fazia? Ali a gente, então, pegava a programação e acompanhava a reunião pela programação, ali a repórter Natália Bini anotando o que estava acontecendo na reunião, para montar o texto, e aí a gente montava o texto, preparava os equipamentos em casa, gravava, mandava para o editor, ele avaliava, e aí a gente não podia mandar por WhatsApp o vídeo, porque também tinha que ser de boa qualidade, porque a TV é em HD, então quando você converte no WhatsApp, ele perde muita qualidade, então a gente tinha que mandar para a nuvem, lá para compartilhar, então no processo às vezes demorado, a internet às vezes não era boa, então foi desafiador, né? Ali a gente vê, você pode exibir o vídeo que está ali, por favor, Leonardo? Ela ainda tinha o privilégio de ter um microfone lá, né? Cederam para ela o microfone, que a gente nem tinha. Ela gravando as cabeças da matéria que ela acabou de acompanhar ali a reunião. Pode interromper, Leonardo? Só para a gente ter uma ideia.
né, empurrando. Como estava aparecendo só a parte de cima ali, não tinha maiores problemas. E isso foi normal, viu, gente? Com a parte de cima toda certinha, de baixo uma bermuda, mas em pijama, a maioria das vezes, na verdade, né? Eu vou pedir para colocar o slide número 12. Porque, assim, foi um desafio também para as fontes, né? Porque, além de cobrir o processo, as reuniões, as audiências, também a gente tinha os programas que precisavam ser mantidos. Então, ali você vê a dificuldade nossa ali de trabalhar com Skype, que eu nunca tinha feito uma entrevista por Skype. Então, você não sabia o resultado. Olha só o tanto de teto que tem ali no entrevistado, né? Ou seja, um tanto de... Então, a gente enfrentou isso aí. Tudo, é importante eu lembrar também, gente, que tudo era feito com um suporte mínimo lá na TV, senão era inviável. Então, se tinha uma reunião, a gente fez uma matéria, era possível cobrir parte com imagens dessa reunião, porque tinha uma equipe mínima lá. Na verdade, sim, os repórteres nunca deixaram de ter pelo menos um lá, sabe? Só na a onda roxa, né, que foi a mais restritiva, que não teve ninguém mesmo lá na Assembleia. Então, gente, além dessa cobertura do dia a dia, das atividades lá do parlamento, das ações importantíssimas, das decisões que estavam sendo tomadas naquele primeiro momento, né? E de fazer os programas que já existiam, a gente teve, então, a possibilidade e a demanda de criar novos conteúdos. Eu vou pedir para o Leonardo colocar o slide 13, por favor, Leonardo. Então, diretrizes, aí surgiu essa demanda da gente, né, criar programas. E qual foi a nossa diretriz, qual foi o nosso norte naquele momento de que estava assim, o negacionismo, as fake news espalhando? Então, a gente tomou aquele norte, divulgar as ações de enfrentamento e combater o vírus da desinformação, a desinfodemia, que eu vou falar daqui a pouquinho, né, sobre isso. E esses programas que foram criados, eles eram veiculados nos intervalos da programação, né? Várias vezes por dia, dentro da nossa programação, né? Como é feito aqui também em alguns programas, né, Renato? Enfim, então, vou pedir para o slide já 14, para falar do nosso primeiro programa, a primeira resposta, que foi o plantão coronavírus. Foram 4 jornalistas envolvidos ao longo do processo. Eu fui o terceiro a trabalhar nesse plantão coronavírus, já naquele momento muito delicado, que foi a segunda onda, né? Então, aí, era um boletim informativo diário com dados da pandemia, né? Com o número de casos, óbitos, vacinação mais para esse ano. Notícias sobre descobertas científicas, outros fatos também que aconteciam relacionados à pandemia, também na capital, no interior. Com a nossa informação central, era o boletim da Secretaria de Estado de Saúde, né? Entrevistas também do secretário de Estado. Enfim, vou pedir para exibir um trecho dele só, eu te interrompo, tá? Olá, abrimos o plantão coronavírus. Olá, abrimos o plantão coronavírus com um boletim epidemiológico estadual. Nesta quarta-feira, os dados oficiais mostram o segundo maior número de casos desde o início da pandemia em Minas. Vamos aos detalhes. Foram registradas 324 mortes nas últimas 24 horas. A média móvel de óbitos em Minas nos últimos 7 dias está em 191 óbitos por dia, diminuição de 8,8% em relação a 14 dias atrás.
e nas últimas 24 horas foram contabilizados mais de 15.100 casos. A média móvel é de mais de 8.300 casos diários, aumento significativo de 16,4% em relação a 14 dias. O Ministério da Saúde assinou o contrato de transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz. Esse acordo permitirá a produção nacional do IFA, o insumo farmacêutico ativo da vacina contra a Covid. Atualmente, o Brasil só produz vacinas importando a substância, principalmente da China. A previsão é que as doses 100% brasileiras comecem a ser entregues ao Plano Nacional de Imunizações a partir de outubro. Vamos ver agora o ritmo da vacinação Leonardo, em pode Minas. interromper, por gentileza? É só para uma pequena amostra dessa primeira resposta, foi o que a gente pensou ali de imediato, né, da informação verdadeira, levar a informação sobre, por mais dura que ela fosse naquele momento, a gente tinha que levar essa informação. Então, a gente também pensou em outros programas, eu vou pedir para o Leonardo colocar o slide número 15. Então, o primeiro, eu separei 5 programas, né? Um deles, que é o nosso primeiro que está aí, é o Consciência, né? Que a ideia surgiu da cobertura da TV, da pandemia, como forma de valorizar e, sobretudo, divulgar o trabalho dos pesquisadores mineiros que já estavam estudando produção de vacinas, novas formas de testes e equipamentos, que pudessem ajudar no combate à Covid. Ao mesmo tempo, os episódios, né, eram mais um produto da programação que abordava as orientações sanitárias de combate ao vírus, no momento em que a pandemia ainda estava no começo. Por favor, Leonardo, o primeiro vídeo. O isolamento social... Eu tô em casa. A gente sabe que o isolamento social não vai acabar com o vírus. Salva vidas. Mas ele dá tempo para o sistema de saúde se recuperar. Sem vacina ou tratamento eficaz contra a Covid-19... Espalhado em todo o globo terrestre. 1/3 da população mundial... Fique em casa. Fiquem em casa. Stay at home. Ou aderiu à quarentena em algum momento. É questão política, é bom senso. Mas a medida também tem efeitos colaterais, seja na renda, saúde ou no comportamento das famílias. Ocupando a mente para não pirar. Neste vídeo, a gente vai conhecer uma pesquisa sobre mudanças impostas pelo confinamento. Piora os estilos de vida, seja tabaco, álcool, alimentação e atividade física. E ainda um soro anti-coronavírus produzido pela FUNED. Vai ser uma alternativa para enfrentamento da Covid-19. E a internet das coisas aplicada ao combate da pandemia. A ideia principal Obrigado, Leonardo. É evitar o contato do paciente. Vamos falar agora daquele outro programa ali que foi criado para esse momento, que foi a Crônica para um Futuro Imaginado. Também foi uma série com depoimentos de acadêmicos, pensadores e atores sociais sobre a realidade política, social e cultural do Brasil, uma reflexão sobre os caminhos e tarefas para um país melhor. O ponto de partida foi a pandemia, que ainda é esse ponto de inflexão, de mudança de rumo. Eu vou pedir para o Leonardo acionar, dar o play para a gente. 2020 é o ano de um grande laboratório a céu aberto para a gente ver como o mundo funciona, como o Brasil é, quem somos nós. A gente está numa doença do sujeito individual e do sujeito coletivo chamado Brasil. Muita gente adoecendo, indivíduos, cada um, na sua loucura na pandemia, né? Compulsão, solidão, depressão. A gente nunca teve tão violento, tão doente, com tanto potencial destrutivo. Como é que são os afetos básicos? É medo, né? É medo profundo, que é primo irmão do ódio, e que um alimenta o outro. Como o homem não tem o direito de ter medo e ele tem direito a ter raiva,
ele está irado. Então, o afeto básico que venceu é o ressentimento. É o ressentimento, é o ódio, é achar o bode expiatório no outro, é detonar. Qual que é o antídoto para isso? Saiba disso. Saiba disso. Vamos ver o que a gente está fazendo, como a gente está funcionando. 2, calma. Calma. Você não precisa nem destruir fora, nem destruir dentro. E olha o outro e vamos ver o que dá para compor. Quem sabe agora a gente vai fazer essa coisa maravilhosa, dificílima, intrincada, que é uma dança, um jogo meio de sedução, afeto e racionalidade chamado fazer política. Quem sabe fazer política, no melhor sentido, possa vir a ser interessante. Perceber, afinal de contas, que para eu viver melhor é muito importante. Vou falar desse terceiro conteúdo aí em resposta à pandemia, que foi o Linha de Frente, né, um programa para profissionais de saúde, que fala sobre o dia a dia no enfrentamento à pandemia, abordava o medo, a preocupação, o cuidado desses profissionais, mostrando assim o lado humano dessas pessoas que estavam na linha de frente, com toda a sua angústia e receio para enfrentar, né, o desconhecido. Foram 12 episódios. Vou pedir para você mostrar para a gente um pedacinho, um trecho, Leonardo. No cotidiano daqueles que são chamados de heróis, a palavra medo vai e volta. Nós sabemos que é um inimigo mortal e invisível. Todos estão temerosos. Marilza trabalha no pronto-socorro de 2 hospitais públicos, um total de 60 horas semanais. E agora, uma rotina assustadora. O paciente que chega com sinais gripais, com um suposto portador do Covid-19, ele se sente amedrontado porque ele tem medo de morrer. A equipe o trata com mimos, porque ele corre muito risco, assim como nós também corremos muito risco. Uma situação assim que nós não presenciamos antes. É muito medo que envolve o trato com o paciente, é muito medo que nos envolve. Houve preparação. Nosso espaço de trabalho... Tá ótimo, Leonardo. Gente, esse Linha de Frente teve 12 episódios e foi apresentado pela Cláudia Gabriel, que é aluna da Facom, ex-aluna do Márcio Guerra. Ela, inclusive, mandou um abraço para você. Ela pediu para ressaltar que esse programa foi gravado ali na rua Doutor Vilaça, no Poço Rico, onde moram os pais dela, né? E a mãe dela ajudou a fazer essa luz aí maravilhosa, né? Ficou muito bacana. Esses conteúdos, gente, mostram que é possível, aquela questão de dá para fazer em casa muita coisa bacana. A gente aprendeu a fazer, né? Foi novos paradigmas quebrados, né, Márcio, do telejornalismo. Foi isso que eu acho que representa esses conteúdos. Mas eu quero falar de um conteúdo específico, eu vou pedir só para colocar o primeiro slide, depois você pode voltar, que foi o Top Fake, que esse era uma resposta realmente à circulação de fake news, é o slide número 16. O Top Fake eu participei desde o início, né? Eu participei da elaboração, me envolvi completamente nesse conteúdo. Né? A gente, de imediato, a gente tinha a preocupação de fazer uma coisa que fosse de fácil edição, por estar remoto, a gente não podia complicar muito, então a gente tinha uma base ali de imagens, né? Vamos dizer assim, de identidade visual, que poderia ser reaproveitado. E eu vou falar um pouquinho aqui que a intenção, então, era dar visibilidade às agências de checagem de informação, que ainda, né, hoje tem importância fundamental no enfrentamento da desinfodemia. Desinfodemia, um termo designado pela ONU,
significa desinformação básica sobre Covid-19, né? Ou seja, as fake news que circulam nesse momento sobre a pandemia, a ONU considera uma desinfodemia, colocou esse nome. Então, foram 10 episódios semanais, sempre citando essas agências de checagem, evidenciando que o jornalismo é essencial para ajudar a neutralizar os danos causados pela pandemia da desinformação. A gente, então, selecionava 5 fake news, Márcio, das mais bizarras daquela semana, Renato, para divulgar. E aí a gente sempre fazia o seguinte, além dessas top 5 das fake news, a gente abria com informações, com dicas, com informações sobre as fake news, e encerrava também esse programete também com essas informações. Eu vou colocar algumas informações que a gente veiculou aqui, antes de mostrar o vídeo, para a gente depois refletir sobre elas. Ó, um estudo do Instituto Reuters da Universidade de Oxford, na Inglaterra, revelou que quase 70% das informações divulgadas sobre a Covid têm como principais fontes os influenciadores digitais, incluindo políticos, celebridades e figuras públicas. O mapeamento apontou que 20% das informações divulgadas por essas fontes, 20% eram fake news. É muita fake news, né? Um estudo liderado por pesquisadores brasileiros revela que no YouTube, os canais que propagam fake news sobre o coronavírus, naquela época, né, tem 3 vezes mais visualizações do que aqueles que divulgam dados reais sobre a pandemia. Olha a gravidade dessa situação. Talvez hoje, com um controle maior do conteúdo, não sei, mas isso era lá no início da pandemia. Então, eu vou mostrar esse programa, Leonardo, por gentileza, pode rodar. Você quer se tornar imune à desinformação? O conhecimento ajuda a enfrentar essa doença social. E pensando nisso, um grupo de professores e alunos da USP de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, criou o Manual da Fake News, com 24 exemplos de falsas informações sobre a pandemia do novo coronavírus. O manual também faz uma anatomia das notícias falsas, identificando elementos suspeitos para você não cair nessa. O trabalho sugere também que a gente desconfie sempre de conteúdos que provoquem fortes reações emocionais. Fique agora com mais 5 fake news desmascaradas. Jogar água sanitária nos esgotos ajuda a evitar o contágio por Covid-19. A falsa informação surgiu após pesquisadores descobrirem o novo coronavírus em esgotos. O estudo holandês citado na fake news é de abril e tinha função de mapear áreas com maiores taxas de infecção para ajudar as autoridades a tomar decisões preventivas. Nenhum cientista envolvido recomenda o uso de água sanitária no esgoto. Isto também seria prejudicial ao meio ambiente. O uso do vermífugo ivermectina fez cair o número de infectados pelo novo coronavírus. Não há qualquer pesquisa que relacione o uso de ivermectina com a diminuição de infectados por Covid-19 em qualquer município brasileiro. Segundo a agência Lupa, o que existe é um estudo publicado que mostra que o medicamento é capaz de inibir a replicação do vírus in vitro, ou seja, em laboratório. No entanto, não há qualquer comprovação científica que ele tenha o mesmo efeito no corpo humano. Presos liberados da cadeia por causa da pandemia cometeram quase 14% dos homicídios em abril. A informação falsa que se espalhou pelas redes sociais usa dados do sistema prisional do Rio Grande do Sul, mas segundo o Conselho Nacional de Justiça, naquele mês, 22 presos, o equivalente a cerca de 14% do total de detentos liberados, foram vítimas de homicídio, ou seja, os números foram deturpados. O percentual se refere ao perfil das vítimas e não dos autores. Palácio das Artes, em Belo Horizonte, cedia eventos em meio à pandemia. Nas redes sociais, especula-se que o Palácio das Artes, na capital mineira, estaria recebendo eventos diariamente.
Mas isso não é verdade. As filas vistas recentemente são de bilheteria. Nelas, as pessoas buscam a devolução de dinheiro de eventos que aconteceriam e que foram cancelados ou adiados por causa da pandemia. A OMS deixou de recomendar o uso de máscaras para pessoas saudáveis durante a pandemia. Ao contrário do que diz a fake news, tanto o Ministério da Saúde quanto a Organização Mundial de Saúde recomendam o uso de máscaras, mesmo aquelas caseiras. Pesquisas apontam que elas formam uma barreira contra as gotículas que saem da boca e do nariz, evitando a proliferação do novo coronavírus. Mas as máscaras não são suficientes para proteger. Elas devem ser somadas com o distanciamento social e a higiene das mãos. O Manual da Fake News, criado por alunos e professores da USP de Ribeirão Preto, também sugere que a gente desconfie muito de conteúdos que confirmem ou que se aproveitem da nossa visão de mundo, como nossos valores religiosos, por exemplo. Ler toda a matéria e não somente o título é fundamental, segundo esse estudo acadêmico, assim como verificar o contexto, os dados e as fontes. E você pode ter acesso ao manual por meio das redes sociais do grupo. Procure por Vidia Academics e não saia por aí compartilhando sem antes aguardar o momento. Pense bem quando se deparar com uma informação duvidosa. Pesquise. Então, pessoal, esse foi a forma como a gente, um pouquinho, né, um recorte, como eu disse, um recorte muito pessoal de um repórter que estava também distante, de como a gente enfrentou esse começo da pandemia, tendo essa responsabilidade de divulgar as decisões que estavam sendo tomadas no parlamento e que afetam 25 milhões de mineiros, e também esse compromisso de estar combatendo esse negacionismo, né, que de fato, né, provocou muitas mortes poderiam ser evitadas, né, se não houvesse tanta desinformação começando lá em cima, né, Márcio? Mas, enfim, vou pedir para colocar o slide número 17, para fazer algumas considerações finais, né, sobre o nosso trabalho, que a pandemia foi terrível, né, para a humanidade, mas a gente tem que tentar, de certa forma, aprender com ela. Então, eu acho que o jornalismo ele também vai ser diferente daqui para frente. Aí eu estou mostrando uma imagem daquele programa Mundo Político, né? E eu peguei uma frase do nosso gerente lá de radiodifusão, falando que acabou o limite do mundo, né? Isso foi feito semana passada. Essa entrevistada estava lá em Londres, né? Cobrindo lá a COP26, né? Conferência do Clima, ela estava participando e a gente fez a entrevista. Quer dizer, então isso mudou muita coisa, né? Para o jornalismo, você pode fazer entrevista hoje com pessoas em qualquer lugar. Era uma chave tecnológica que a gente não tinha virado, que a gente inevitavelmente iria virar, mas que a pandemia acelerou esse processo, né? É importante também a gente falar que lá na TV Assembleia, nossos gerentes tiveram uma preocupação de ao longo do tempo também melhorar, oferecer cursos, né? A gente teve um curso lá para falar sobre cenário, para como fazer em casa, enquadramento, mas isso depois, né? A gente no início enfrentou muito isso intuitivamente. E também a demanda das fontes, né? Nós também, a TV, já com um pouquinho de know-how, também ajudou os gabinetes, né? Porque os deputados eram fontes, então você tinha que dar noções às equipes dos gabinetes sobre enquadramento, sobre iluminação, enfim. E fica essa discussão sobre como a TV vai ser daqui para frente. Tem gente que acredita, e eu também, que vai ser muito melhor do que foi hoje, e a nossa qualidade técnica, a nossa apuração, preocupação estética, vai ser
ainda maior, né? Melhor. É isso, gente. Eu espero ter honrado o seu convite, professor. Obrigado. Bom dia a todos, todas. Bom dia ao Márcio. Ricardo, gostaria de dizer, antes de mais nada, que é uma honra. Eu sou contemporânea do Ricardo na Facom. Nós participamos do projeto juntos do Márcio, lá nos Jogos Universitários. Também trabalhamos juntos aqui em Juiz de Fora na cobertura de eventos, fatos políticos e factuais por TV comerciais. E agora você é uma referência para a gente aqui. Você ao lado da Cláudia Gabriel, da Ana Paula Ceribelli, são referências para a gente aqui que trabalham em TV legislativa. E você, com essa sua apresentação, você nos motivou. E eu acredito que tem muito estudante e profissionais da área assistindo essa sua palestra. E você nos motiva e nos faz perceber que tem também um outro lado do jornalismo e do telejornalismo e da profissão de jornalista em TV legislativa. E eu gostaria de debater um pouco contigo agora e conversar um pouco sobre essa função da TV legislativa em termos de democracia, da formação de cidadania, que nós percebemos isso aqui agora durante essa sua apresentação dos desafios na pandemia, que são desafios que vivenciamos, todos nós vivenciamos. À medida que você ia falando, eu lembrava de situações que a gente passou lá no início da pandemia. Meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou ter acesso à fonte? Como é que eu vou preencher um jornal? Como é que eu vou conseguir formatar uma reportagem nesse momento? Mas a gente deu conta. A gente vai dar conta, vai continuar dando conta e continuar dando conta de fazer um jornalismo de qualidade e ético, apesar de toda essa circunstância social que a gente está vivendo, de combate à nossa profissão, de tentar diminuir a nossa profissão. Então, eu gostaria muito que você nos falasse agora um pouco sobre isso. Então, acho que essa situação que nós vivemos, Renata, no começo e até hoje, né, gente, nós estamos em plena pandemia. A gente mostrou a capacidade do jornalismo e do jornalista, como outros profissionais também, né, de se adaptar, de usar aquilo que tinha, aquilo que tem, né? E no nosso caso específico, uma responsabilidade importante, fundamental do jornalismo, mas ainda numa casa, no parlamento, que estava tomando decisões importantes. Então, e ali é a casa da democracia, é a casa que você vê a democracia acontecer. Então, eu acho o trabalho das TVs legislativas fundamental, porque muito do que a gente vê hoje de falsa informação, de ódio, é por desconhecimento de como a democracia funciona. A democracia, sim, ela é cara, ela é trabalhosa, as pessoas precisam enxergar isso, entendeu? Você é feito com diálogo, é feito com acordo, no melhor sentido dessa palavra. Então, um cede, o outro cede um pouquinho, a gente assim evita uma guerra, né? Então, eu acho que as TVs legislativas, como eu disse, ganharam importância fundamental. As TVs estatais como um todo, né? Então é isso que eu queria falar sobre isso. Eu tenho algumas curiosidades fora a cobertura da pandemia. A gente sabe que o mundo político, né, a sociedade em geral tem muito da vaidade, mas o político normalmente é muito vaidoso, né? E os deputados, eu imagino que tenham aquela necessidade de aparecer, de ter visibilidade. Como é que a comunicação lida para administrar isso tudo, não desagradando a ninguém? Então, essa é uma questão importante, mas a gente observa que a TV Assembleia, primeiro é mostrar o papel dela, institucional, que está acima do papel pessoal ali do parlamentar, do trabalho dele ali, sabe? Então, assim, isso foi muito bem explicado para os deputados lá, né, em relação ao trabalho institucional da TV. Então, logicamente, né, tem as demandas que a gente... Vocês fazem essa orientação a eles? Sim, quando começa a legislatura, eles visitam toda a Assembleia, inclusive a TV, e é feita essa conversa.
quando tem decisões de transmitir uma reunião e outra, por que transmitir uma reunião e outra não? Tem os critérios objetivos para isso, até cheguei a comentar com a Renata. Então, a gente consegue driblar, na verdade, não é driblar a vaidade, mas consegue lidar, estamos lidando bem com isso e temos a compreensão também de grande parcela dos deputados. Curiosidade de jornalista, você teve algum embate ou algum, vocês, né, não você pessoalmente, mas a equipe de comunicação, algum embate com algum deputado negacionista? Não, embate não, porque a gente não teve esse embate, porque a gente tem ali a presidência da casa, tem as orientações, o presidente nosso, deputado Agostinho Patrus, é bem lúcido em relação a isso, então não tivemos esse embate não. Porque assim, como é uma casa plural também, né, uma casa que tem todas as tendências, dificilmente vai ter um embate, porque se um do partido A vai falar alguma coisa, o do B também. Então, isso nos favorece, essa pluralidade, sabe? Não tivemos embates maiores, não. Uma última curiosidade, como a TV, né, Assembleia, como a JF TV Câmara também, não sofre a pressão, a ditadura da audiência, do Ibope, né, Renata, de saber quantos pontos está dando ali o jornal que você está editando. Isso faz com que você sinta que a qualidade pode ser muito mais trabalhada em relação ao que vai ser levado ao consumidor, e aí, como na linha do que a Renata falou, né, você ter uma valorização do papel da TV pública, no caso, para que ela possa, nesse momento, se fortalecer? Sim, eu vejo esses conteúdos que a gente mostrou aí agora, né? Olha que trabalho bem feito, né? A gente realmente não tem essa pressão de ter uma disputa de Ibope e tudo mais, mas a gente tem, por outro lado, a pressão de ser um contraponto à mídia comercial. Então, isso também nos motiva, né? E a democracia nos motiva, né? Eu acho que não sei se eu respondi essa questão. Eu dentro ainda dessa linha do Márcio, eu venho de uma TV comercial, então a gente vem com essa preocupação relacionada à Ibope, à audiência, que a gente quer ser assistido, mas, de qualquer forma, a nossa função enquanto TV legislativa é conquistar esse público, porque a gente tem produção de qualidade, a gente tem produção para formação de cidadania. E eu gostaria que você falasse um pouquinho disso para a gente, de como que é essa atuação da TV Assembleia, que é uma referência nacional, é uma das primeiras do país, eu acredito que seja a primeira, não é, Ricardo? Ela como referência nessa formação de um conteúdo de qualidade para a formação de cidadania. A gente, o trabalho em si, né, da cobertura já é um trabalho de levar a cidadania, mas a gente tem lá na nossa programação sempre essa preocupação desses conteúdos que são específicos, né, de minorias. A gente sempre trabalha essa temática também. Mas é o que eu te falei, o nosso trabalho como um todo, ele é para levar a cidadania, ele é para explicar, para mostrar as decisões, mas explicar também para a população como que funciona o processo democrático. Então, a gente, nas nossas matérias, por exemplo, que eu acho que isso é uma forma de levar a cidadania, ainda mais num momento desse, a gente sempre fala, olha, passou por essa comissão, agora vai para ser analisada na outra comissão, é o primeiro turno, vai ser... Então, isso também eu acho que faz parte, além dos conteúdos específicos, né, que a gente tem diretamente voltados para essa questão de cidadania. Como a gente não está preso à audiência, dá para a gente ousar, não é verdade? Exatamente. Dá para a gente ousar e dá para a gente levar essa produção de qualidade de uma outra forma, de uma outra perspectiva. E você acredita que o público ele já está se inteirando, já está se acostumando e já está tendo as TVs legislativas como fonte de informação? Eu acho que sim. A gente observa as pessoas mais atentas à política, né? O momento está muito assim, então, automaticamente, a visibilidade dessas emissoras, a gente não tem como mensurar isso numericamente, não tem uma medição, mas a gente percebe, sim, que as pessoas estão mais atentas,
Então, é a importância das TVs nesse momento, né? E uma última pergunta e curiosidade, Ricardo. Eu gostaria de saber de você o seguinte, essa aproximação com o público, como que vocês fazem pelo Estado? Agora, no período de pandemia, a gente sabe que foi difícil, mas vai ser feita uma retomada desse processo de ir até os locais, ir até as regiões de Minas? Como que é isso? A Assembleia, né, ela sempre foi... É engraçado que ali na região da Assembleia, no bairro Santo Agostinho, tem o Ministério Público, você tem a Justiça Federal, você tem ali outros prédios públicos ali. Mas a Assembleia é o único lugar que você entra com facilidade, a casa realmente do povo, né? Então, assim, sempre teve muitas audiências lotadas, né? E a pandemia acabou com isso, mas a gente está aos poucos retomando isso, né? Também, aos poucos, estão sendo retomadas as viagens ao interior, que é fundamental, faz parte do planejamento estratégico, a interiorização da Assembleia. Então, é um processo, e agora também com as redes sociais, tem trabalhado muito para chegar na população, sugerir, oferecer a possibilidade da pessoa participar ali das reuniões pelas redes sociais. Então, são estratégias que estão sendo adotadas lá no momento. Ricardo e Renata, quero agradecer extremamente a participação de vocês nesse fechamento da semana, né? E dizer da minha honra de ter vocês aqui nesse dia e agradecer aos telespectadores da JF TV Câmara por terem acompanhado esses dias todos, esses 3 dias de debate que a gente trouxe os temas aqui. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado, professor. Parabéns pela semana e pelo aniversário. Obrigado, Renato. Um abraço, então, agradeço a todos. Alberto, um abraço para você e para todos que acompanharam a gente até o momento, e a gente agradece, então, a sua audiência e marca novo encontro para o ano que vem, na semana também de aniversário. Quero agradecer a presença de todos e todas, saudar e cumprimentar aqui o Humberto, também deixar um abraço ao nosso querido vereador Castelar, que é autor dessa lei que propicia a Câmara Municipal e a cidade de Juiz de Fora da Semana de Comunicação, professor Dr. Márcio Guerra. Agradecer jornalista da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Ricardo Beguini. Agradecer também a nossa subcoordenadora da JF TV Câmara, Renata Miranda, nossa jornalista. Agradecer a presença ilustre do nosso homenageado, professor Dr. Márcio Guerra, nosso aniversariante do dia. Hoje a cidade está em festa. Saudações alvinegras. Que o nosso homenageado possa sempre ter saúde e continuar trazendo para todos nós essa sua experiência, esse seu conhecimento, essa sua lucidez, sempre trazendo informações importantes para nós agora na Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Nós queremos encerrar essa nossa 3ª semana da comunicação, professor Dr. Márcio Guerra, agradecendo a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes da Rádio Câmara, a todos os palestrantes, também a JF TV Câmara, seus servidores e servidoras, ao nosso superintendente da comunicação, o Luiz Fernando Priamo Mirabel, a todos aqueles que, de forma anônima, trabalharam para que pudéssemos ter esse momento tão importante para a comunicação de Juiz de Fora. Estamos encerrando de forma satisfatória a 3ª semana de comunicação social, professor Dr. Márcio Guerra. Muito obrigado a todos e todas e um bom dia.